A gente vai começar então agora, esse já era um plano que a gente vinha articulando há algum tempo, de começar outras leituras que não são só leituras de Lenin, né, que também é muito importante, e a gente vai trazer camaradas para lerem Lenin com a gente, né, vou trazer o Land para ler, mas a gente quer também trazer outras literaturas que a gente pensa que são fundamentais. E hoje a gente vai trazer a grande camarada revolucionária bolchevique Alexandra Kollontai, que escreveu muito sobre a questão da mulher, a questão da família, a questão do amor. Então a gente hoje vai ler esse texto, O Comunismo e a Família. Então vamos dar uma olhada, sobretudo porque esse tema de família e comunismo é um dos principais espantalhos que a direita usa para poder espantar, né, as pessoas do comunismo. Então, vamos lá. O Comunismo e a Família, Kollontai, 1920. A mulher já não depende do homem. Se manterá a família em um estado comunista? Persistirá na mesma forma atual? São estas questões que atormentam nesse momento a mulher trabalhadora e a seus companheiros, os homens. Não devemos achar estranho que nesses últimos tempos esse problema perturbe a mente das mulheres trabalhadoras. A vida muda continuamente diante de nossos olhos. Antigos hábitos e costumes desaparecem pouco a pouco. Toda a existência da família proletária se modifica e se organiza de uma forma tão nova, tão fora do comum, tão estranha, como nunca podemos imaginar. E uma das coisas que mais causa perplexidade na mulher nesses momentos é a maneira como foi facilitado o divórcio. Isso é pós-revolução, tá? De fato, em virtude do decreto do Comissário do Povo de 18 de dezembro de 1917, o divórcio deixou de ser um privilégio acessível somente aos ricos. De agora em diante, a mulher trabalhadora não terá que esperar meses, inclusive até anos, para que seja julgado seu pedido de separação matrimonial, que dê a ela o direito de separar-se de um marido alcoólatra ou violento, acostumado a espancá-la. De agora em diante, poderá-se obter o divórcio amigavelmente dentro do período de 1 ou 2 semanas no máximo. Porém, é precisamente essa facilidade para obter o divórcio, fonte de tantas esperanças para as mulheres que são desgraçadas em seu matrimônio, o que assusta outras mulheres, particularmente aquelas mulheres que consideram o marido como o provedor, entre aspas, da família, como o único sustento da vida. A essas mulheres que não compreendem que devem acostumar-se a buscar e a encontrar esse sustento em outro lugar, não na pessoa do homem, mas sim na pessoa da sociedade, do Estado. Não, é aqui o gás. Ó, o gás! Vamos lá. Mas aqui, gente, já é um elemento interessante. Os bolcheviques, em 1917, tornaram não só o divórcio legalizado, como acessível às mulheres da classe trabalhadora. Sabe quando o divórcio vai ser acessível para as mulheres brasileiras, como lei geral? Em 1977. Tá? Beleza? Tá bom? Da família gentílica aos nossos dias. Não há nenhuma razão para nos enganarmos. A família normal dos tempos passados, na qual o homem era tudo e a mulher era nada, posto que não tinha vontade própria, nem tempo do qual se dispor livremente, esse tipo de família sofre modificações dia a dia, e atualmente é quase uma coisa do passado, a qual não deve nos assustar. Seja por erro ou ignorância, estamos dispostos a crer que tudo que nos rodeia deve permanecer imutável, enquanto tudo o mais muda. Sempre foi assim e sempre será. Essa afirmação é um erro profundo. Para nos dar conta de sua falsidade, não precisamos mais que observar como viviam os povos do passado e, imediatamente, vemos como tudo está sujeito à mudança e como não há costumes, nem organizações políticas, nem moral que permaneçam fixas e invioláveis. Assim, portanto, a família tem mudado frequentemente de forma nas diversas épocas da vida da humanidade. Houve épocas em que a família foi completamente diferente de como estamos acostumados a admiti-la. Houve um tempo em que a única forma de família que se considerava normal era a chamada família genésica, aquela em que a cabeça da família era a mãe anciã, em torno da qual se agrupavam, na vida e no trabalho comum, os filhos, netos e bisnetos. A família patriarcal foi, em outros tempos, considerada também como a única forma possível de família, presidida por um pai-amo,
cuja vontade era lei para todos os demais membros da família. Ainda em nossos tempos se pode encontrar nas aldeias russas famílias camponesas desse tipo. Isso também pode ser encontrado nas famílias camponesas do Brasil afora, né? Na realidade, podemos afirmar que nesses locais, a moral e as leis que regem a vida familiar são completamente diferentes das que regulamentam a vida da família do operário da cidade. No campo existem, todavia, grande número de costumes que já não é possível encontrar na família da cidade proletária. Então aqui tem um elemento interessante, gente. A Kollontai, ela não está bradando contra a família. Ela está dizendo o seguinte: existem diversas formas de família ao longo da história. Essas diversas formas de família ao longo da história se modificam, né? Porque o que ela está dizendo aqui é o seguinte: o dado da família como a gente tem hoje, ele não veio do nada, né? Ele não é o absoluto, ele não existe desde sempre, tá ligado? O tipo de família, seus costumes variam segundo as raças. Há povos, por exemplo, como por exemplo os turcos, árabes e persas, entre os quais a lei autoriza o marido a ter várias mulheres. Existiram e todavia se encontram tribos que toleram o costume contrário, quer dizer, que a mulher tenha vários maridos. Aqui ela está falando, né, especificamente de cada sociedade, de cada cultura, tá? Melhor do que o termo raças, né? Ela está falando de cada cultura. A moral a serviço do homem atual o autoriza exigir de las jóvenes, das jovens, a virgindade até seu casamento legítimo. Porém, não obstante, há tribos em que ocorre o contrário. A mulher tem orgulho de ter tido muitos amantes e enfeita braços e pernas com braceletes que indicam o número. O que ela está tratando aqui, gente, é justamente de que, historicamente, existem outras formas de família. Tá? Não é a esquerda, não são os comunistas que inventaram isso de outras formas de relação com a família. Isso está dado pela realidade, tá? Pela cultura, pela história, pela forma como os povos se organizam. Diversos costumes que a nós nos surpreendem, hábitos que podemos inclusive qualificar de imorais, outros povos o praticam, como a sanção divina, enquanto que, por sua parte, qualificam de pecaminosos muitos de nossos costumes e leis. Veja, por exemplo, como, sei lá, a forma como a família é tratada em uma sociedade hindu, como ela é tratada numa sociedade matriarcal ameríndia, e etc. Entendeu? São dinâmicas sociais diferentes que estão em constante movimento. O que ela quer dizer aqui é que o modelo de família que a gente tem é um modelo de família que não é do absoluto. É um modelo de família que é produto das relações sociais, das relações materiais do nosso mundo. Entendeu? Então a gente, em nenhum momento da nossa existência, a gente escolheu a monogamia, escolheu o patriarcalismo. Ele sempre foi um dado da realidade que nos é colocado como obrigação. Entendeu? É isso. Portanto, não há nenhuma razão para que nos aterrorizemos diante do fato de que a família sofra uma mudança, porque gradualmente se descartem vestígios do passado vividos até agora, nem porque se implantam novas relações entre o homem e a mulher. Não temos mais que nos perguntar: o que morreu em nosso velho sistema familiar e que relações há entre o homem trabalhador e a mulher trabalhadora, entre o camponês e a camponesa? Quais de seus respectivos direitos e deveres se encaixam melhor nas condições de vida da nova Rússia? Aqui é interessante. Novas condições de vida, um novo projeto político, uma nova forma de visão da sociedade faz com que a gente tenha que reavaliar e repensar todas as nossas formas de relações. Isso é fundamental, tá? Então, para dar um outro exemplo, né? Hoje em dia a gente tem a existência e o reconhecimento de muitas formas de família, inclusive por Cuba, tá? Cuba tem uma legislação inteira, né, a lei das famílias sobre isso. Novas formas de reconhecimento familiar. Por quê? Porque o movimento da sociedade, né, o movimento da história social, faz com que haja a necessidade do reconhecimento de outras formas de relação, de outras formas de organização, que não sejam só as que a gente recebeu pela tradição, pelo costume e pela cultura. Entende? Então é meio que normal, entre aspas, que essas mudanças aconteçam. Você aí, pai, mãe, que é mais velho, que tá me escutando, que tá assistindo isso,
com certeza vê que as relações familiares que hoje se desenvolvem são muito diferentes das relações familiares que seus pais ou seus avós desenvolveram. Porque o movimento da história que a gente está vendo é um movimento histórico que produz mudanças. Tá ligado? E é claro que tem forças políticas que querem conservar esses modelos. Por quê? Porque esses modelos, de alguma forma, atendem aos seus interesses. Essa é a verdade. Porque se não atendesse aos interesses, ele não seria defendido. Né? Eu não vou defender um negócio que não me interessa. Tá ligado? Quais de seus respectivos direitos... Aqui a gente já deu, né? Tudo que seja compatível com o novo estado de coisas se manterá. O restante... Então olha isso aqui. Tudo que seja compatível com o novo estado de coisas se manterá. Ninguém vai proibir ninguém de ter filho, tá? Primeiro ponto, por exemplo, né? Isso não vai acontecer. O restante, toda essa baguagem antiquada que herdamos da maldita época de servidão e dominação, que era a característica dos latifundiários e capitalistas, tudo isso terá que ser varrido juntamente com a mesma classe exploradora, com esses inimigos do proletariado e dos pobres. O capitalismo destruiu a velha vida familiar. A família, em sua forma atual, não é mais do que uma das tantas heranças do passado. Solidamente unida, compacta em si mesma em seus comienzos e indissolúvel, tal era o caráter do matrimônio santifico pela cura. A família era igualmente necessária para cada um de seus membros, porque quem trataria de criar, vestir e educar os filhos se não fosse a família? Quem os guiaria na vida? Triste sorte a dos órfãos naqueles tempos. Era o pior destino que alguém poderia ter. No tipo de família que estamos acostumados, o marido é quem ganha o sustento, que mantém a mulher e os filhos. A mulher, por sua parte, se ocupa dos afazeres domésticos e de criar os filhos. Porém, desde há um século, está escrito século, mas é século, essa forma corrente de família experimentou uma destruição progressiva em todos os países do mundo. Gente, a Kollontai está escrevendo isso em 1920. Olha o debate que ela está trazendo em 1920. Tá? Nos que o capitalismo domina, naqueles países em que o número de fábricas cresce rapidamente, juntamente com outras empresas capitalistas que empregam trabalhadores. Os costumes e a moral familiar se formam simultaneamente como consequência das condições gerais da vida que rodeia a família. Olha que foda. O que mais contribuiu para que se modificassem os costumes familiares de uma maneira radical foi, indiscutivelmente, a enorme expansão que adquiriu por toda parte o trabalho assalariado da mulher. Anteriormente, o homem era a única possibilidade de sustento da família. Porém, desde os últimos 50 ou 60 anos, temos visto na Rússia, mas você pode colocar Brasil aqui também sem problema nenhum, que o regime capitalista obriga as mulheres a buscar o trabalho remunerado fora da família, fora de casa. Então você aí, pessoa mais velha, dos seus 40, 50, 60 anos que está me assistindo, isso não é verdade? Atualmente, a configuração da família não se alterou conforme as dimensões econômicas também foram se alterando? A necessidade da introdução da mulher no mercado de trabalho? Tá ligado? Pô, bom demais, velho. 30 milhões de mulheres suportam uma carga dupla. Como o salário do homem, a base do sustento da família, era insuficiente para cobrir as necessidades da mesma, a mulher se viu obrigada a procurar trabalho remunerado. A mãe teve que ir também à porta da fábrica. Ano a ano, dia a dia, foi crescendo o número de mulheres pertencentes à classe trabalhadora que abandonavam suas casas para engrossar as fileiras das fábricas, trabalhando como operárias, dependentas, oficinistas, lavadeiras ou empregadas. Segundo cálculos de antes da Grande Guerra, ela está falando aqui da Primeira Guerra Mundial, tá? Nos países da Europa e América, chegava a 60 milhões o número de mulheres que ganhavam a vida com seu trabalho. Durante a guerra, esse número aumentou consideravelmente. A imensa maioria dessas mulheres estavam casadas. Fácil é imaginarmos a vida familiar que podiam desfrutar. Que vida familiar pode existir onde a esposa e mãe está fora de casa durante 8 horas diárias, 10, melhor dizendo, contando a viagem de ida e volta? A casa fica necessariamente descuidada.
Os filhos crescem sem nenhum cuidado maternal, abandonados a si mesmos em meio aos perigos da rua, na qual passam a maior parte do tempo. A mulher casada, a mãe que é operária, sua sangue para cumprir com 3 tarefas que pesam ao mesmo tempo sobre ela. É a jornada tripla, né? Dispor das horas necessárias para o trabalho, o mesmo que faz seu marido, em alguma indústria ou estabelecimento comercial. Dedicar-se depois, da melhor forma possível, aos afazeres domésticos e, por último, cuidar dos filhos. 3 jornadas de trabalho. Essa é a realidade da mulher trabalhadora, gente. 3 jornadas de trabalho. E se você for uma mulher preta, isso ainda piora, porque as condições de trabalho são ainda mais precárias. As condições de moradia e de criação são ainda mais precárias. A violência imposta pelo Estado é ainda mais intensa. Né? Continuar. O capitalismo carregou para sobre os ombros da mulher trabalhadora um que a esmaga, a converteu em operária sem aliviá-la de seus cuidados de dona de casa e mãe. Portanto, a mulher se esgota como consequência dessa tripla e insuportável carga que com frequência expressa com gritos de dor e lágrimas. Os cuidados e as preocupações sempre foram o destino da mulher. Porém, sua vida nunca foi mais desgraçada, mais desesperada que sob o sistema capitalista, logo quando a indústria atravessa um período de máxima expansão. Então, olha, gente, olha a atualidade desse texto. Gente, esse texto é muito atual. Muito, ele vale para o Brasil de 2023. Perfeito. Os trabalhadores aprendem a existir sem vida familiar. Quanto mais se estende o trabalho assalariado da mulher, mais aumenta a decomposição da família. Que vida familiar pode haver onde o homem e a mulher trabalham na fábrica, em seções diferentes, se a mulher não dispõe nem sequer do tempo necessário para preparar uma comida razoavelmente boa para os seus filhos? Que vida familiar pode ser a de uma família em que o pai e a mãe passam fora de casa a maior parte das 24 horas do dia, voltados a um trabalho duro, que os impede de dedicar uns poucos minutos a seus filhos? Imagina, né, gente, o impacto que isso tem para a vida da criação de uma criança quando ela não consegue ter a presença dos pais na sua vida diária, porque os pais estão ocupados trabalhando pra caralho e não tem o que fazer, porque se eles não trabalham, eles não comem. Tá ligado? Tá vendo aqui a questão? Em épocas anteriores era completamente diferente. A mãe, a dona de casa, permanecia em casa, se ocupava das tarefas domésticas e de seus filhos, as quais não deixava de observar, sempre vigilante. Hoje em dia, desde as primeiras horas da manhã, até soar a sirene da fábrica, a mulher trabalhadora corre apressada para chegar a seu trabalho. À noite, de novo, ao soar a sirene, volta correndo à casa para preparar a sopa e cuidar dos afazeres domésticos indispensáveis. Na manhã seguinte, depois de breves horas de sono, começa novamente para a mulher sua pesada carga. Não pode, portanto, surpreender-nos, o fato de que, devido a essas condições de vida, se desfaçam os laços familiares e as famílias se dissolvam a cada dia mais. Pouco a pouco, vai desaparecendo tudo aquilo que convertia a família em um todo sólido. Tudo aquilo que constituía suas bases de apoio. A família é cada vez menos necessária a seus próprios membros e ao Estado. As velhas formas familiares se convertem em um obstáculo. Olha que coisa interessante. A própria forma como a família foi constituída historicamente passa a ser um obstáculo para os modelos de acumulação e de desenvolvimento da economia capitalista. Então, enquanto mais a família, né, nesse modelo tradicional, né, que a gente está vendo aqui, tem essa percepção, né, de que você precisa que as mulheres trabalhem mais e mais e mais e mais e mais, essa própria forma como a família foi constituída passa por uma crise. Tá ligado? Isso é muito fundamental porque mostra, e de novo, prova o ponto da Kollontai de antes, que o modelo de desenvolvimento da cultura, da família, etc, etc, é um processo de alteração da realidade. É muito foda, velho. E em que consistia a força da família nos tempos passados? Em primeiro lugar, no fato de que era o marido, o pai, quem mantinha a família. Em segundo lugar,
o lar era algo igualmente necessário a todos os membros da família. Em terceiro e último lugar, porque os filhos eram educados pelos pais. O que fica atualmente disso tudo? O marido, como vimos, deixou de ser o sustento único da família. A mulher que vai trabalhar se converteu nesse sentido igual a seu marido. Fica, todavia, não obstante, a função da família de criar e manter seus filhos enquanto são pequenos. Vejamos agora, na realidade, o que sobra dessa obrigação. Gente, é impressionante. E aqui eu estava tendo até uma conversa com um amigo meu ontem sobre como as casas cada vez mais automatizadas, né, de Google Home e o caralho da vida e tal, acabam fazendo com que a gente consiga, com essa automatização, nos dedicar menos ao trabalho caseiro, menos às necessidades da vida diária, para poder trabalhar mais. Doideira isso, mas isso é um assunto para outro momento. O trabalho caseiro não é mais uma necessidade. Houve um tempo em que a mulher da classe pobre, tanto na cidade como no campo, passava sua vida no seio da família. A mulher não sabia nada do que acontecia para lá da porta da sua casa, e é quase certo que tão pouco desejava saber. Em compensação, tinha dentro de sua casa as mais variadas ocupações, todas úteis e necessárias, não só para a vida da família em si, mas também para a de todo o Estado. A mulher fazia, é certo, tudo o que hoje faz qualquer mulher operária ou camponesa. Cozinhava, lavava, limpava a casa e repassava a roupa da família. Porém, não fazia isso sozinha. Tinha uma série de obrigações que já não têm as mulheres do nosso tempo. Manipulava a lã e o linho, tecia as telas e os adornos e se dedicava, na medida das possibilidades familiares, às tarefas de conservação de carnes e demais alimentos. Destilava as bebidas da família e inclusive modelava velas para a casa. Quão diversas eram as tarefas da mulher nos tempos passados. Assim passaram a vida nossas mães e avós. De novo, pessoa mais velha, vê o que mudou da sua rotina enquanto mulher, enquanto mãe, com comparação à rotina de outras mulheres de gerações passadas. Ainda em nossos dias, nas aldeias mais remotas, em pleno campo, sem contato com as linhas de trem ou longe dos grandes rios, pode-se encontrar pequenos núcleos onde se conserva, todavia, sem modificação alguma, este modo de vida dos bons tempos do passado, em que a dona de casa realizava uma série de trabalhos dos quais a mulher trabalhadora das grandes cidades ou das regiões de grande população industrial não tem noção, desde há muito tempo. O trabalho industrial da mulher no lar. Nos tempos de nossas avós, eram absolutamente necessários e úteis os trabalhos domésticos da mulher, do que dependia o bem-estar da família. Quanto mais se dedicava a dona de casa a essas tarefas, melhor era a vida no lar, mais ordem e abundância se refletiam na casa. Até o próprio Estado podia se beneficiar bastante das atividades da mulher enquanto dona de casa, porque, na realidade, a mulher de outros tempos não se limitava a preparar purês para ela ou sua família. Acho que o melhor exemplo que a gente pode observar disso é da Fantástica Fábrica de Chocolate, o filme. Que a mãe do Charlie tem que cuidar da família inteira e também tem que trabalhar. Eu acho que ela trabalhava no filme, se eu não me engano. Mas se não trabalhava, né? A gente vê que a condição de vida da mulher da classe operária é uma condição de vida tão merda que obriga ela a trabalhar, que faz com que o único tempo que a família tenha de fazer tarefas domésticas são tarefas domésticas de qualidade péssima. De qualidade em que isso não garante a subsistência e olhe lá, né? E olhe lá. Suas mãos produziam muitos outros produtos de riqueza, como telas, linhos, manteiga, etc. Coisas que podiam ser levadas ao mercado e serem consideradas como mercadorias, como coisas de valor. É certo que nos tempos de nossas avós, a Aninha me lembrou, muito obrigado. A mãe do Charlie na Fantástica Fábrica de Chocolate trabalhava como lavadeira. Muito obrigado. É certo que nos tempos de nossas avós e bisavós, o trabalho não era avaliado em dinheiro. Porém, não havia nenhum homem, fosse camponês ou operário, que não buscasse como companheiro uma mulher com mãos de ouro, frase, todavia, proverbial entre o povo. Porque só os recursos do homem, sem o trabalho doméstico da mulher, não bastavam para manter o lar. E aqui, ainda, né, não sei se a Kollontai vai fazer essa crítica, e aqui ainda, hoje em dia, a gente tem mais um progresso nesse elemento histórico, que é a compreensão de que as tarefas do trabalho doméstico também são do homem. Não são exclusivamente da mulher. Isso é uma tarefa que é atribuída historicamente à mulher, mas que para a manutenção do lar é absolutamente fundamental que seja atribuído também ao homem. A tarefa de cuidar da casa, de cozinhar, de lavar, de cuidar dos filhos. É assim que a família se constitui. Se a gente está pensando, né, num processo de emancipação do trabalho,
para emancipação também do trabalho dessas jornadas duplas e triplas que a mulher tem, historicamente. No que diz respeito aos bens do Estado, aos interesses da nação, coincidiam os com o do marido. Quanto mais trabalhadora era a mulher no seio da família, mais produtos de todos os tipos se produzia. Telas, couros, lãs, cujo excedente podia ser vendido no mercado das redondezas. Consequentemente, a dona de casa contribuía para aumentar em seu conjunto a prosperidade econômica do país. A mulher casada e a fábrica. O capitalismo modificou totalmente esse antigo modo de vida. Tudo o que antes se produzia no seio da família se fabrica agora em grandes quantidades nas fábricas. A máquina substituiu os ágeis dedos da dona de casa. Que mulher trabalharia hoje modelando velas ou manipulando tecidos? Todos esses produtos podem ser adquiridos na venda mais próxima. Antes, todas as garotas... E aí, olha só que interessante. O desenvolvimento das forças produtivas permitiria, né, com que mulheres, homens, etc., possam dedicar sua vida a outras atividades que não sejam atividades ligadas ao trabalho necessariamente. Mas qual é o dado da realidade que aparece para nós? O dado da realidade que aparece para nós é justamente o fato de que, mesmo com esse grande desenvolvimento, não há uma atualização desse processo. Por quê? Porque agora o trabalho ele está sendo explorado dentro dos ambientes fabris. E aqui, ó, é o que eu acabei de falar. Em primeiro lugar, carece do tempo necessário para tal. O tempo é dinheiro e não há ninguém que queira perdê-lo de uma maneira improdutiva, quer dizer, sem obter nenhum proveito. Atualmente, toda mulher operária prefere comprar suas roupas a perder tempo fazendo-as. Claro, porque dessa maneira ela pode se dedicar a fazer outra coisa, né? Poucas mulheres trabalhadoras, e só em casos isolados, podemos encontrar hoje em dia em que preparam as conservas para a família quando é que na venda de comestíveis ao lado de sua casa pode comprá-las perfeitamente preparadas. Ainda no caso de que o produto vendido no estabelecimento comercial seja de uma qualidade inferior, ou que não seja tão bom como o que possa fazer de uma dona de casa em seu lar, a mulher trabalhadora não tem tempo nem energia para dedicar-se a todas as operações que um tipo de trabalho desse requer. A realidade, portanto, é que a família contemporânea se torna cada vez mais independente de todos aqueles trabalhos domésticos, sem cuja preocupação não se poderia conceber a vida familiar de nossos avós. O que se produzia anteriormente no seio da família se produz atualmente com o trabalho comum de homens e mulheres trabalhadores nas fábricas. A família atualmente, olha só que legal, a família atualmente consome sem produzir. As tarefas essenciais da dona de casa se reduziram a 4: limpeza, cozinha, lavar a roupa e as vestimentas da família. Esses trabalhos são esgotantes, consomem todas as energias e todo o tempo da mulher trabalhadora, que, além do mais, tem que trabalhar em uma fábrica. É certo que os afazeres individuais de nossas avós compreendiam muito mais operações, porém, não obstante, estavam dotados de uma qualidade de que carece os trabalhos domésticos da mulher operária de nossos dias. Estes perderam sua qualidade de trabalhos úteis ao Estado, do ponto de vista da economia nacional, porque são trabalhos com os que não se criam novos valores. Com eles, não se contribui para a prosperidade do país. Então, olha só que interessante. O trabalho que hoje é dedicado, né, que a mulher tem que realizar, são trabalhos de manutenção da vida e, de certa forma, são trabalhos que, por conta das condições econômicas, da falta de tempo e da necessidade da inserção da mulher no mercado de trabalho, são um tipo de trabalho alienado. Um tipo de trabalho que não produz valor social, né? Somente um valor, é claro, de manutenção da família. É em vão que a mulher trabalhadora passe o dia desde a manhã até a noite limpando sua casa, lavando e tingindo a roupa, consumindo suas energias para conservar as roupas em ordem, matando-se para preparar com seus modestos recursos a melhor comida possível. Porque quando termina o dia não ficará, apesar de seus esforços, um resultado material de todo o seu trabalho diário. É exatamente isso. Ela é alienada desse trabalho, porque esse trabalho que a mulher hoje é legada a realizar no lar, né, segundo a Kollontai, é um trabalho que está meramente ligado à manutenção da estrutura familiar e só. E mais nada. 1000 anos que vivesse, tudo seguiria igual para uma mulher trabalhadora. Aliás, pulei uma parte, perdão.
Com suas mãos infatigáveis, não haverá criado em todo o dia nada que possa ser considerado como uma mercadoria no mercado comercial. 1000 anos que vivesse, tudo seguiria igual para a mulher trabalhadora. Todas as manhãs haveria tirar a poeira da cômoda, o marido viria com vontade de jantar à noite e seus filhos voltariam sempre para casa com os sapatos cheios de barro. O trabalho da dona de casa tem a cada dia menos utilidade, é cada vez mais improdutivo. Olha que foda! Olha que foda! Olha que foda! Olha que foda! Meu Deus, muito bom. Tanto que a gente tem, né, comumente se tem a percepção de que o trabalho doméstico não é um trabalho, né? Eu até falei sobre isso no meu react lá com a Verônica Oliveira no Terapia. Depois dei uma olhada lá, ela traz as reflexões de uma forma muito interessante. A aurora do trabalho caseiro coletivo. Os trabalhos domésticos em forma individual começaram a desaparecer e dia a dia vão sendo substituídos pelo trabalho caseiro coletivo e chegará um dia, mais cedo ou mais tarde, ao ponto em que a mulher trabalhadora não terá que ocupar-se de seu próprio lar. Na sociedade comunista de amanhã, esses trabalhos serão realizados por uma categoria especial de mulheres trabalhadoras dedicadas unicamente a essas ocupações. Então olha que foda, é o reconhecimento do trabalho doméstico como uma categoria especial de trabalho, uma categoria fundamental do trabalho. Olha que coisa foda, velho. As mulheres dos ricos, já faz muito tempo, vivem livres dessas desagradáveis e fatigosas tarefas, porque a mulher trabalhadora tem que continuar com essa pesada carga. Na Rússia soviética, a vida da mulher trabalhadora deve estar rodeada das mesmas comodidades, a mesma limpeza, a mesma higiene e mesma beleza que até agora constituía o ambiente das mulheres pertencentes às classes endinheiradas. Em uma sociedade comunista, a mulher trabalhadora não terá que passar suas escassas horas de descanso na cozinha, porque nela existiriam restaurantes públicos e cozinhas centrais, nos quais poderá comer todo mundo. Foda demais, hein? E isso existiu na União Soviética. Cozinha coletiva, restaurante coletivo. Isso existia. Isso existia, gente. Gente, isso existiu. Isso foi real. Sabe? É isso que me deixa otimista. É entender que todos esses processos, essas criações, não são obras do abstrato, do acaso, do universal. Elas são obras da realidade. Dá pra fazer. Gente, dá pra fazer. Dá pra fazer. É possível. É possível. Tá ligado? É possível. E a gente vai fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. E acabou. Acabou, não tem discussão. Não tem mas. Não tem e mas. Não tem. A gente vai fazer. Vai fazer. Até me arrepio aqui. Está crescendo o número de estabelecimentos desse tipo em todos os países, inclusive os capitalistas. Na realidade, se pode dizer que desde há meio século aumentam a cada dia em todas as cidades da Europa. Crescem como cogumelos depois da chuva de outono. Porém, enquanto sob o sistema capitalista, somente com pessoas com bolsas bem cheias podem permitir-se ao gosto de comer nos restaurantes. Em uma cidade comunista, estarão ao alcance de todo mundo. O mesmo se pode dizer da lavagem de roupa e demais trabalhos caseiros. A mulher trabalhadora não terá que se sufocar em um oceano de sujeira, nem estragar a vista remendando e costurando a roupa à noite. Não terá mais que levá-la cada semana às lavanderias centrais para ir buscá-la depois lavada. Desse modo, a mulher trabalhadora terá uma preocupação a menos. A organização de locais especiais para passar a remendar a roupa oferecerão à mulher trabalhadora a oportunidade de dedicar-se às noites a leituras instrutivas, a distrações saudáveis, ao invés de passá-las como até agora em tarefas esgotantes. Olha isso. Olha isso. Portanto, vemos que as 4 últimas tarefas domésticas que todavia pesam sobre a mulher de nossos tempos desaparecerão com o triunfo do comunismo.
Não terá do que reclamar a mulher operária, porque a sociedade comunista haverá acabado com o jugo doméstico da mulher para fazer sua vida mais alegre, mais rica, mais livre e mais completa. Eu acho que é a compreensão, gente, de entender que a dinâmica dos trabalhos domésticos, como a gente tem na nossa sociedade, ela é socialmente imposta. E sendo ela socialmente imposta, isso significa que é possível que a gente possa organizar métodos de trabalho em que essas tarefas não sejam mais impostas. Lavanderias públicas, restaurantes públicos, costureiras públicas, sabe? Creches públicas. Por quê? Porque dessa forma, a mulher não só pode ir trabalhar, como haverá uma agência do Estado proletário que garante o cumprimento dessas tarefas fundamentais e essenciais para a manutenção da família. E não significa dizer que você vai ter menos tempo com a sua família. É o contrário. É justamente por existirem esses serviços que vão garantir essa manutenção da vida que você vai poder usufruir mais tempo com seus filhos, com seus netos. Que você, mulher, vai poder ler, vai poder aprender cerâmica, vai poder aprender um esporte, vai poder ir no teatro, vai poder usufruir da vida. É isso. Essa é a questão. Esse é o ponto fundamental. A criação dos filhos num sistema capitalista. Que sobrará da família quando desaparecerem todas as tarefas do trabalho caseiro individual? Toda a vida teremos que lidar com o problema dos filhos. Porém, no que se refere a essa questão, o Estado dos Trabalhadores acudirá em auxílio à família, substituindo-a gradualmente à sociedade. A sociedade tomará conta de todas aquelas obrigações que antes recaíam sobre os pais. Sob o sistema capitalista, a instrução dos filhos deixou de ser uma obrigação dos pais. O filho aprende na escola. E quando o filho entra na idade escolar, os pais respiram aliviados. Quando chega esse momento, o desenvolvimento intelectual da criança deixa de ser um assunto de sua incumbência. Não obstante, com isso não terminavam todas as obrigações da família a respeito da criança. Todavia, subsistia a obrigação de alimentar o filho, calçar-lhe, vestir-lhe, convertê-lo em operário direito e honesto para que, com o tempo, pudesse sobreviver por conta própria e ajudar seus pais quando estes se tornassem velhos. Porém, o mais comum era, não obstante, que a família operária não pudesse quase nunca cumprir inteiramente essas obrigações relacionadas a seus filhos. O reduzido salário de que depende a família operária não lhe permite nem sequer dar a seus filhos o suficiente para comer, enquanto que o excessivo trabalho que pesa sobre os pais lhes impede de dedicar à educação da jovem geração toda a atenção que exige essa tarefa. Quanto mais você precisa de pessoas trabalhando, de pais trabalhando, e esses salários são baixos, são horríveis, você precisa se submeter mais e mais a essas condições terríveis de trabalho, menos os filhos vão ter essa atenção. É isso. E é verdade, né? Quantos casos a gente tem hoje de pais que trabalham o dia inteiro e o filho não consegue frequentar a escola direito, não consegue comer direito, tanto porque o trabalho não paga, porque os pais não estão em casa. Quantos filhos têm que se tornar arrimo de família porque o salário não é suficiente? Então passa por uma série de estruturas, a criação dessas instituições públicas, que nem o camarada falou aqui, a diminuição da jornada de trabalho, o remodelamento do que significa o trabalho doméstico. É o caminho. Se dava por certo que a família se ocupava da criação dos filhos, porém o fazia na realidade, mais justo seria dizer que é na rua onde se criam os filhos do proletariado. Os filhos da classe trabalhadora desconhecem as satisfações da vida familiar, prazeres dos quais participamos nós com nossos pais. Porém, além do mais, temos que levar em conta que a redução dos salários, a insegurança no trabalho e até a fome convertem frequentemente o garoto de 10 anos em um operário independente. Caralho, eu acabei de falar isso. Desde esse momento, tão logo o filho, seja menino ou menina, começa a ganhar um salário, se considera dono de sua pessoa, até o ponto que as palavras e os conselhos de seus pais deixam de causar-lhe a menor impressão. Quer dizer, se debilita a autoridade dos pais e termina a obediência. À medida que vão desaparecendo um a um os trabalhos domésticos da família, todas as obrigações de sustento e criação dos filhos são desempenhadas pela sociedade ao invés de pelos pais. Sob o sistema capitalista, os filhos eram, com demasiada frequência, na família proletária, uma carga pesada e insustentável.
cara, olha a atualidade desse texto. Esse texto, gente, foi escrito há mais de 100 anos atrás. Os filhos e o Estado comunista. Nesse aspecto, a sociedade comunista também sairá em auxílio dos pais. Na Rússia soviética se empreendeu, graças aos comissariados de educação pública e bem-estar social, grandes avanços. Se pode dizer que nesse aspecto já se fez muitas coisas para facilitar a tarefa da família de criar e manter seus filhos. Já existem casas para as crianças em fase de amamentação, creches, jardim de infâncias, colônias e lares para crianças, enfermarias e postos de saúde para os doentes ou que precisam de cuidado especial, restaurantes, refeitórios gratuitos para os estudantes nas escolas, livros de estudo gratuitos, roupas e calçados para as crianças dos estabelecimentos de ensino. Tudo isso não demonstra suficientemente que a criança sai do marco estreito da família, passando o peso da sua criação e educação dos pais à coletividade? Os cuidados dos pais a respeito dos filhos podem classificar-se em 3 grupos. Primeiro, o cuidado que os filhos precisam imprescindivelmente nos primeiros tempos de sua vida. Segundo, os cuidados que exige a criação do filho. E terceiro, os cuidados que exige a educação do filho. No que diz respeito à instrução dos filhos, em escolas primárias, institutos e universidades, já se converteu em uma obrigação do Estado, inclusive na sociedade capitalista. Por outro lado, as ocupações da classe trabalhadora, as condições da vida, obrigam, inclusive na sociedade capitalista, a criação de locais de jogo, né, de brincadeira, creches, asilos, etc. Quanto mais consciência tem a classe trabalhadora de seus direitos, quanto melhor estiverem organizados em qualquer estado específico, tanto mais interesse terá a sociedade no problema de avaliar a família do cuidado dos filhos. Porém, a sociedade burguesa tem medo de ir demasiado longe no que diz respeito a considerar os interesses da classe trabalhadora, e muito mais se contribui para a desintegração da família. Os capitalistas se dão conta perfeitamente de que o velho tipo de família, em que a esposa é uma escrava e o homem é o responsável pelo sustento e bem-estar da família, de que uma família desse tipo é a melhor arma para afogar os esforços do proletariado pela sua libertação, para debilitar o espírito revolucionário do homem e da mulher proletários. A preocupação pela qual pode passar a sua família priva o operário de toda a sua firmeza, lhe obriga a transigir com o capital. Que nos farão os proletários quando seus filhos tiverem fome? É o famoso não dá escolha. Contrariamente ao que acontece na sociedade capitalista, que não foi capaz de transformar a educação da juventude em uma verdadeira função social, em uma obra do Estado, a sociedade comunista considerará como base real de suas leis e costumes, como a primeira pedra do novo edifício, a educação social da geração nascente. No final das contas, gente, é aquilo que a gente fala. Esse movimento de mudança das estruturas sociais é um movimento que está necessariamente alinhado com determinadas formas de projeto político. Não será a família do passado, mesquinha e estreita, com brigas entre os pais, com seus interesses exclusivistas para os filhos, a que moldará o homem da sociedade de amanhã. O homem novo, de nossa nova sociedade, será modelado pelas organizações socialistas, jardins infantis, residências, creches para as crianças e muitas outras instituições desses tipos, nas que a criança passará a maior parte do dia e nas que educadores inteligentes o convertirão em um comunista consciente da magnitude dessa inviolável divisa: solidariedade, camaradagem, ajuda mútua e devoção à vida coletiva. É muito forte, velho. É muito forte esse texto, pelo amor de Deus. A sobrevivência da mãe assegurada. Vemos agora, uma vez que não se precisa atender à criação e educação dos filhos, que é o que ficará das obrigações da família com respeito a seus filhos, particularmente depois que haja sido aliviada da maior parte dos cuidados materiais que trazem consigo o nascimento de um filho. Ou seja, à exceção dos cuidados que exige um filho recém-nascido, quando todavia necessita de atenção de sua mãe, enquanto aprende a andar, agarrando-se às roupas de sua mãe. Então, ele não está negando a necessidade e a importância desses processos. Nisso também o Estado comunista sai em auxílio da mãe trabalhadora. Já não existirá a mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas, desde que amamente seu filho. Instalará por todas as partes casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povos creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado, enquanto, ao mesmo tempo, cumpre suas funções de mãe. Então, gente, o comunismo ele não vai tirar essa função de ninguém. Ele não vai tirar a sua família de você.
O que ele quer fazer é ressignificar a forma como esse trabalho de cuidar da família, dos filhos, etc., existe. Para criar condições para que esses processos possam ser vividos de maneira digna, de maneira aceitável, de maneira que tudo isso gira em torno da necessidade da construção de um novo homem, de uma nova mulher e da sociedade coletiva. Não prevê essa forma de como será a sociedade comunista. Porque essas ações aqui, Eldon _ Oliveira, essas ações são materialmente possíveis. E são ações que determinam formas de organização. Tá? Não é uma pergunta tipo, como vai ser a economia? Isso não tem como saber. Mas existe a ideia da economia planificada. Esse é o modelo de ação. Como vai ser a creche? Como vai ser o restaurante? O que vai servir? Onde vai ter? Blá, blá, blá. Isso vai depender da materialidade. E isso depende da materialidade. Agora, isso é uma proposta. Que a partir da análise da materialidade é possível implementar. Entendeu? Essa é a diferença. Tá? O matrimônio deixará de ser uma cadeia. Aí a coisa fica bonita. As mães operárias não têm por que alarmarem-se. A sociedade comunista não pretende separar os filhos... Mano, eu acabei de falar isso, velho. Acabei de falar isso. A sociedade comunista não pretende separar os filhos dos pais, nem arrancar o recém-nascido do peito de sua mãe. Não existe a menor intenção de recorrer à violência para destruir a família como tal. Nada disso. Essas não são as aspirações da sociedade comunista. O que presenciamos hoje? Pois que se rompem os laços da desgastada família. Esta, gradualmente, vai se libertando de todos os trabalhos domésticos, que anteriormente eram outros tantos pilares que sustentavam a família como um todo social. Os cuidados da limpeza, etc., da casa, também parece que demonstrou sua inutilidade. Os filhos, os pais proletários já não podem atender a seus cuidados, não podem assegurar nem sua sobrevivência, nem sua educação. Quem destrói a família, gente, não são os comunistas. Quem destrói a família são os capitalistas. Quem destrói a família é o modo de produção capitalista. É esse modo que destrói a família. É isso que destrói a família. Essa é a situação real, cujas consequências sofrem igualmente os pais e os filhos. E é só vocês olharem para o lado, gente, para a realidade de vocês. É só olhar para o lado. Portanto, a sociedade comunista se aproximará do homem e da mulher proletário para dizer-lhes: sois jovens e se amam. Todos têm o direito à felicidade, por isso devem viver vossa vida. Não tenham medo do matrimônio, já não é mais uma cadeia para o homem e a mulher da classe trabalhadora. E, sobretudo, não tenham medo, sendo jovens e saudáveis, de dar a vosso país novos operários, novos cidadãos. A sociedade dos trabalhadores necessita de novas forças de trabalho. Saúda a chegada de cada recém-nascido ao mundo. Tampouco temam pelo futuro de vosso filho. Ele não conhecerá a fome, nem o frio. Não será desgraçado, nem ficará abandonado à sua sorte, como acontecia na sociedade capitalista. Tão pronto ele chega ao mundo, o Estado dos Trabalhadores, a sociedade comunista, assegurará ao filho e à mãe a alimentação e cuidados solícitos. E, gente, isso é o mínimo. Isso é o mínimo. A pátria comunista alimentará, criará e educará o filho. Porém, essa pátria não tentará de modo algum arrancar o filho dos pais que queiram participar na educação de seus pequenos. A sociedade comunista tomará como todas as obrigações da educação do filho, porém nunca despojará das alegrias paternas, das satisfações maternais, àqueles que sejam capazes de apreciar e compreender essas alegrias. Se pode, portanto, chamar isso de destruição da família por violência ou separação à força da mãe e o filho? Cara, esse trecho aqui, mandem para todas as pessoas que vocês conhecem que acham que os comunistas querem destruir a família. A família é comunhão de afetos e camaradagem. Há algo que não se pode negar. O fato de que há chegado a hora do velho tipo de família. A culpa disso não é do comunismo. É o resultado da mudança experimentada pelas condições de vida. O que a gente falou lá atrás. Lá atrás. Não é o comunismo que coloca essas condições de miséria, de constatação da desgraça.
Não é o comunismo que faz isso. É o desenvolvimento dessa própria materialidade. A família deixou de ser uma necessidade para o Estado como ocorria no passado. Todo o contrário resulta em algo pior que inútil, posto que sem necessidade impede que mulheres trabalhadoras possam realizar um trabalho muito mais produtivo e muito mais importante. Tampouco é necessária a família aos seus membros, posto que a tarefa de criar os filhos, que antes lhes pertencia por completo, pertencia aos pais, passa cada vez mais às mãos da coletividade. No caso, ela está se referindo aqui à escola. Sobre as ruínas da velha vida familiar, veremos ressurgir uma nova forma de família, que suporá, eu imagino que será alguma coisa como superação, né, de superará, relações completamente diferentes entre o homem e a mulher. Não, acho que é suporá mesmo. Vai supor, né? Que irá supor, pronto, para ficar mais bonito, relações completamente diferentes entre o homem e a mulher, baseadas em uma união de afetos e camaradagem, e uma união de pessoas iguais na sociedade comunista. As duas livres, as duas independentes, as duas operárias. Não mais servidão doméstica para a mulher. Não mais desigualdade no seio da família. A mulher, na sociedade comunista, não dependerá de seu marido. Seus robustos braços serão o que proporcionará a ela seu sustento. Se acabará com a incerteza sobre a sorte dos filhos. O Estado comunista assumirá todas essas responsabilidades. O matrimônio ficará purificado de todos seus elementos materiais, de todos os cálculos de dinheiros que constituem a repugnante mancha da vida familiar de nosso tempo. O matrimônio se transformará de agora em diante na união sublime de duas almas que se amam, que se professam em fé mútua. Uma união desse tipo promete a todo operário, a toda operária, a mais completa felicidade, o máximo de satisfação que pode caber a criaturas conscientes de si mesmas e da vida que a rodeia. Essa união livre, forte no sentimento de camaradagem que está inspirada, em vez da escravidão conjugal do passado, é o que a sociedade comunista de amanhã oferecerá a homens e mulheres. Uma vez que tenham sido transformadas as condições de trabalho, uma vez que tenham se aumentado a segurança material da mulher trabalhadora, uma que tenha desaparecido o matrimônio tal como consagrava a igreja, isto é, o matrimônio indissolúvel, sem divórcio, sem a possibilidade de separação, que no fundo não era mais que uma mera fraude, porque a gente sabe, né, que mesmo não existindo o divórcio, essa dissolução ela ainda acontece. A questão é que ela só é acessível e permitida para pessoas da classe dominante, para as classes endinheiradas. Da mesma forma como o aborto é proibido enquanto lei, mas a gente sabe que as mulheres abortam. As mulheres abortam mesmo com o aborto sendo proibido. A questão é que a segurança do aborto que a gente tem é garantida às mulheres ricas, às mulheres da classe dominante, ou a mulheres trabalhadoras que têm uma condição de vida um pouco melhor. E as mulheres trabalhadoras? E as mulheres pretas da periferia? Como que fica nessa história? Uma vez que esse matrimônio seja substituído pela união livre e honesta de homens e mulheres que se amam e são camaradas, haverá começado a desaparecer outra calamidade horrorosa que mancha a humanidade e cujo peso recai por inteiro sobre a fome da mulher trabalhadora, a prostituição. Então esse elemento tem até a ver, até pega, na questão do trabalho relacionada à venda do corpo. Tá ligado? Como isso pega até nisso. Pega em tudo. Se acabará para sempre a prostituição. Essa vergonha se deve ao sistema econômico hoje em vigor, à existência da propriedade privada. Uma vez desaparecida a propriedade privada dos meios de produção, que fique bem claro, desaparecerá automaticamente o comércio da mulher, porque afinal de contas ela não vai mais precisar depender disso. Entendeu? Ela não vai mais depender disso. Portanto, a mulher trabalhadora deve deixar de se preocupar com o fato de que a família tal como está constituída hoje está fadada ao desaparecimento. Seria muito melhor saudar com a alegria a aurora de uma nova sociedade que liberará a mulher da servidão doméstica, que aliviará o peso da maternidade para a mulher. Uma sociedade em que, finalmente, veremos desaparecer a mais terrível das maldições que pesam sobre a mulher, a prostituição. A mulher, a quem convidamos a que lute pela grande causa da liberação dos trabalhadores, precisa saber que no novo Estado não haverá motivo algum para separações mesquinhas como ocorre agora. Esses são meus filhos. Eles são os únicos a quem devo toda a minha atenção maternal, todo o meu afeto. Esses filhos são teus, são os filhos do vizinho, não tenho nada a ver com eles. Ela está contrariando isso. Desde agora, a mãe operária que tem a plena consciência de sua função social se elevará ao extremo que chegará a não estabelecer diferenças, os teus e os meus. Terá que recordar sempre que de agora em diante não haverá mais nossos filhos.
mas sim os do Estado comunista, um bem comum a todos os trabalhadores. A igualdade social do homem e da mulher. Acho que esse é o último trecho. O Estado dos trabalhadores tem necessidade de uma nova forma de relação entre os sexos. O carinho estreito e exclusivista da mãe por seus filhos tem que ampliar-se até dar conta de todos os filhos da grande família proletária. Ao invés do matrimônio indissolúvel, baseado na servidão da mulher, veremos nascer a união livre, fortalecida pelo amor e o respeito mútuo dos membros do Estado operário, iguais em seus direitos e em suas obrigações. Ao invés da família de tipo individual e egoísta, se levantará uma grande família universal de trabalhadores, na qual todos eles, homens e mulheres, serão antes de tudo trabalhadores e camaradas. Essas serão as relações entre homens e mulheres na sociedade comunista de amanhã. Essas novas relações assegurarão à humanidade todos os gozos do chamado amor livre, enobrecido por uma verdadeira igualdade social entre companheiros, gozos que são desconhecidos na sociedade comercial capitalista. Abram caminhos à existência de uma infância robusta e sana. Abram caminhos a uma juventude vigorosa, que ame a vida com todas suas alegrias, uma juventude livre em seus sentimentos e em seus afetos. Esta é a consigna da sociedade comunista. Em nome da igualdade, da liberdade, do amor, fazemos um chamado a todas as mulheres trabalhadoras, a todos os homens trabalhadores, mulheres camponesas e camponeses, para que resolutamente e cheios de fé se entreguem ao trabalho de reconstrução da sociedade humana para fazê-la mais perfeita, mais justa e mais capaz de assegurar ao indivíduo a felicidade a que tem direito. A bandeira vermelha da revolução social que tremulará depois da Rússia em outros países do mundo proclama que não está longe o momento em que poderemos gozar do céu na terra, ao que a humanidade aspira desde há séculos. Venceremos. E a nossa vitória vai alterar dramaticamente as condições pelas quais nós estamos submetidos hoje à nossa realidade. É fundamental que a gente entenda que é a nossa luta, é a nossa organização, esse chamado coletivo que a gente vive todos os dias, que vai ser responsável pela alteração da nossa realidade e possibilitar que a vida seja feita para o trabalho, sim, para a manutenção da vida social, sim, mas também para a compreensão de que é a nossa coletividade, em volta de afetos, de camaradagem, que vai permitir com que a gente possa viver um outro mundo. E, sobretudo, não só viver o outro mundo, que a gente possa usufruir e gozar desse novo mundo. Que o nosso trabalho tenha sentido e que a gente possa transformar a felicidade numa conquista coletiva. Numa conquista que garanta não a nossa sobrevivência, mas a nossa dignidade. A possibilidade de imaginar novos mundos e assim conseguir, com essa imaginação, criar esse novo mundo. É isso, gente. Vamos vencer.